Hey, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum. E será que a maior máquina já feita pelo homem pode destruir o mundo? Bom, eu não duvido nada não. Se for uma bomba grande o suficiente, deve funcionar. Bom, Miguel, na verdade, como vamos ver, essa máquina não é nem sequer uma arma, mas uma ferramenta para o estudo da ciência que muitos acham que pode causar o fim desse planeta. Faça um teste e pergunte para alguém qual é a maior máquina já construída pelo homem. Provavelmente receberá respostas que vão desde armas militares até navios, mas dificilmente vão acertar, pois o maior aparato de todos, que inclusive está atualmente em funcionamento, se chama o Grande Colisor de Hadrons, ou LHC, um instrumento criado para fins científicos. Esse objeto massivo está enterrado na fronteira entre a Suíça e a França, próximo a Genebra, e basicamente consiste em um tubo de 3,8 metros de diâmetro e 26,7 de comprimento, que forma um círculo. E por que tão grande? Você pode estar se perguntando. Bom, é pelo fato de que dentro desse tubo, cientistas aceleram partículas muito rápido, tipo 99,9% da velocidade da luz. Eles aceleram parte dessas partículas no sentido horário e a outra parte no sentido anti-horário, no intuito de fazê-las colidirem uma na cara da outra para ver o que acontece. Dessa maneira, podemos recriar em um ambiente controlado fenômenos similares ao que ocorreram logo após o Big Bang. E assim, podemos aprender bastante sobre como o nosso universo funciona. Entretanto, apesar desse lado positivo, o público em geral vem debatendo se isso realmente é uma boa ideia, visto que alguns têm medo que esses experimentos conduzidos por lá causem simplesmente o fim do mundo. Mas será que isso realmente tem algum fundamento ou é só um achismo sem sentido? Bom, para descobrir isso, vamos ver por que motivo o planeta pode acabar por conta dessa máquina. O motivo mais famoso que gera esse receio é a possibilidade de se gerar um buraco negro, pois dentro do LHC são colididas partículas quase na velocidade da luz, o que pode fazer com que a massa delas seja comprimida em um volume muito pequeno. E buracos negros são basicamente isso, uma quantidade de massa comprimida em um volume pequeno o suficiente. Dessa forma, isso faria com que toda a Terra seria sugada para dentro de um desses e pronto, já era. Quer dizer, isso é o que muita gente acha que poderia acontecer. Mas por outro lado, cientistas não perdem uma noite de sono sequer por conta disso. Talvez pelo excesso de café. Um dos motivos disso é que eles sabem que um buraco negro criado assim seria extremamente pequeno, pois teria a massa de poucos prótons, o que é bem diferente dos que encontramos por aí pelo universo, que possuem várias e várias vezes a massa do nosso Sol. E quanto menor é um buraco negro, mais quente ele é e mais energia ele perde. Pois ao contrário do senso comum, existem certas coisas que podem escapar de um objeto desses, como por exemplo a radiação Hawking, nomeada por conta do pesquisador Stephen Hawking. Um minúsculo buraco negro possuiria tão pouca massa que uma mísera quantidade de radiação emitida o faria evaporar quase que instantaneamente, muito antes dele ter qualquer tipo de efeito em uma escala macroscópica. Mas acontece que a radiação Hawking não foi observada ainda, ou seja, até hoje ela existe apenas em teoria, o que alguém pode achar um pouco desconfortável de ouvir. Para ficarmos mais tranquilos, basta olharmos para cima e ver que essas colisões de partículas que ocorrem no LHC também acontecem a todo instante no universo de forma completamente natural. Raios cósmicos, quando colidem com a Terra, poderiam também, da mesma maneira, causar o surgimento de buracos negros. Mas nunca na história isso aconteceu por aqui ou em qualquer outro corpo celeste que conhecemos. Então, de que adianta impedir o avanço da ciência com medo de que isso ocorra, sendo que na verdade isso já está acontecendo aos montes naturalmente? E por incrível que pareça, existem argumentos contra isso também, pois o possível mini buraco negro que poderia ser gerado por raios cósmicos seria muito menor do que o núcleo de um átomo. Por isso, provavelmente passaria direto pela Terra,
pois o volume de um átomo é quase totalmente espaço vazio. Ou seja, o que para nós pode parecer sólido que nesse planeta, para objetos tão pequenos como esse minúsculo buraco negro, ela seria apenas um monte de espaço praticamente vazio. E com isso, ele seria jogado para seguros anos-luz de distância até que se torne uma ameaça real. Enquanto que, por outro lado, se ele fosse gerado artificialmente no LHC, ele não iria a lugar nenhum, ficaria aqui mesmo na Terra. E isso poderia ser um perigo absurdo para a nossa existência. Mas o que muita gente não percebe é que mesmo assim, isso não é algo plausível. E a resposta, mais uma vez, está no próprio universo. Vamos ver o que ocorre com uma estrela de nêutrons, um objeto muito denso, só não mais do que o próprio buraco negro. E por que ela precisa ser densa para provar que o LHC é seguro? Bom, para saber disso, vou precisar da ajuda deles, os Hugobertos. Bom, imagine só, se lembra dos raios cósmicos que mencionamos? Eles já naturalmente poderiam, segundo alarmistas, criar buracos negros ao se colidirem aqui com a Terra. Mas a Terra só não é sugada por um deles porque não é densa o suficiente, e eles passam direto por ela. Por outro lado, as estrelas de nêutrons são muito densas, onde nem mesmo um mini buraco negro poderia passar direto. Uma vez que ele se colidisse, ele permaneceria junto a esse corpo celeste. Ou seja, se os alarmistas estivessem certos, nem sequer deveriam ser capazes de encontrar estrelas de nêutrons por aí. Todas elas deveriam já ter sido sugadas por um dos buracos negros que estão constantemente surgindo por causa dos raios cósmicos. Então, eles estão errados, e raios cósmicos não geram buracos negros. E a prova final que demonstra a segurança do LHC é a existência de estrelas de nêutrons. Uau, valeu, Hugobertos! Bom, então acho que por hoje é só, minha gente. Pode dormir tranquilo que o mundo não vai ser tão cedo engolido por um buraco negro. E obrigado por assistir. Para mais fins apocalípticos que não dão certo, se inscreva no canal. Chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade, que dessa vez é: qual o melhor motivo para a Terra ser engolida por um buraco negro? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana.